Olá, amigos. É com renovada alegria e gratidão pela sua presença que começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje um tema, pelo menos para mim, é da maior importância nos dias de hoje. Quais são as características do mundo de regeneração que nos espera? E a doutrina espírita também nos alerta e nos coloca. Para tratar desse assunto, uma pessoa muito querida que já esteve aqui entre nós, que é o André Luiz Ruiz. Obrigado pela tua presença, André. Eu que agradeço a nova oportunidade de estar com vocês aqui do programa Transição. E uma questão é essa, muitas pessoas acreditam que chegou o momento da elevação do planeta Terra. E de que maneira, ou como a doutrina espírita, ou em que pontos da obra, como você vê esse tema já dando dicas para os amigos telespectadores, onde é que eles podem encontrar pontos de apoio dentro da doutrina para se aprofundar no estudo, André? Bem, Delmar, nós encontramos na doutrina espírita em várias partes, mas para ser bem didático, vamos dizer assim, nós teremos duas obras básicas bastante interessantes que podem ser consultadas. A primeira delas é a Gênese, aquela quinta obra básica, que foi editada por Kardec em 1868. Lá no seu capítulo 18º, o último capítulo da obra, nós temos lá a parte que fala da nova geração, das modificações. Mas, além da Gênese, e até de forma mais específica, na questão da regeneração, nós encontramos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra na sequência, que começou com o Livro dos Espíritos e depois seguiu com o Livro dos Médiuns. Nesta terceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos um capítulo todinho dedicado a essa questão. Maravilhoso. E eu me surpreendi com muitas coisas que o capítulo 3º me ensinou, depois de eu já ter lido isso N vezes. E ali nós encontraremos esta realização da obra divina em diversos estágios, não é? Há muitas moradas na casa do Pai, especificando os diversos níveis de mundos habitados. Lá nós encontramos a explicação de que somente 3 grupos de espíritos podem renascer na Terra. A Terra é um ambiente adequado para o renascimento de 3 grupos, somente 3 grupos, com exceção dos que são aqueles freelancers, né? Os espíritos amigos, superiores, que vêm para acelerar o processo. Nós temos só 3 grupos, 2, o primitivo e o semicivilizado, que estão já na Terra em processo de educação, e o terceiro grupo, que é composto pelos espíritos exilados, os espíritos, os únicos que estão em expiação na Terra. Nós encontramos isso, mas encontramos também, Delmar, as definições do que é o planeta de prova e expiação, o mundo primitivo, depois o mundo de regeneração, os mundos felizes e as suas características. Por isso que nós aconselhamos as pessoas que queiram, como você perguntou, se informar a respeito, a leitura com bastante cuidado, com bastante calma, de linha por linha, e extrair dali esses ensinamentos preciosos para o entendimento do que está acontecendo conosco. Se você me permite, lá na Gênese, nós encontramos na comunicação de Dr. Berry, no capítulo 18º, a informação de que naquela época, quando ele deu essa comunicação, presumivelmente em 1868, ele afirma lá que já se encontrava a humanidade no processo de transição, mais ou menos pela metade do tempo. E se nós considerarmos a previsibilidade aí do que seria essa metade, nós vamos mais ou menos localizar o fim deste período nos tempos em que estamos vivendo agora. A reencarnação de novos espíritos, de espíritos melhorados, a partida de espíritos que não se coadunam com a nova filosofia da Terra, tudo agora, mais ou menos nesse período. E agora, para aqueles que não estão familiarizados com esses termos, qual é a diferença, André Luiz, de regeneração e provas e expiações? O mundo primitivo é aquele destinado ao renascimento das primeiras encarnações do espírito humano. Ali ele começa o aprendizado. Logo a seguir vem o segundo padrão. Kardec explica que essa
essa classificação de mundos é uma classificação arbitrária, não é absoluta. Pode-se fazer outro tipo de classificação, mas ela, pelo padrão de elevação dos espíritos, ela pode ser usada para nós termos uma ideia. Então, depois do mundo primitivo, viria o planeta de prova e expiação, onde o mal predomina. Fruto ainda da imaturidade, da ignorância, da falta de entendimento, os espíritos precisam discernir entre o bem e o mal, aprendendo a sofrer com os efeitos das suas atitudes. Prova e expiação. Dali, até chegar ao mundo feliz, é difícil passar de uma vez. Não é impossível, é possível. Mas, como o mundo espiritual é muito graduado, ele respeita muito, né, as nossas limitações, ele então coloca o mundo intermediário entre o planeta de prova e expiação e o mundo feliz. No mundo feliz, só podem entrar espíritos que já têm a bondade plena, ou a bondade já desenvolvida. Mas para fazer esta ponte, o mundo de regeneração surge como uma etapa de repouso, de calma, na qual os espíritos que estavam na luta da prova e expiação se retemperam para encontrar essa tranquilidade, para terminar as suas depurações, que ainda não haviam terminado de forma completa. Já no mundo de regeneração, não é o mal que predomina sobre o bem. Agora, já é o bem que predomina sobre o mal. Então é diferente. Já existe uma preocupação dos espíritos que habitam o mundo de regeneração com o bem, ainda que exista o mal na sua estrutura de evolução como um todo. Então, quando nós estudamos o capítulo 3º, nós vamos descobrir uma coisa interessante. O pessoal tem o hábito de perguntar assim, será que na regeneração a gente vai ter asa, vai sair voando, volitando, não é? É uma questão. Nós aprendemos lá que o mundo de regeneração, o corpo é de carne. Primeira coisa. Existem provas a suportar. A humanidade ainda sofre com as suas necessidades, tem sonhos, tem objetivos, tem ambições. Os corpos, por serem de carne, estão submetidos às suas necessidades de alimentação, ficam doentes, morrem na sua estrutura física. As leis que regem o mundo de regeneração são as mesmas leis que regem o mundo de prova e expiação, as leis materiais. Você lê aqui e fala, mas então o que vai mudar? Mesma coisa. Na verdade, nós vamos entender que a diferença de mundo de prova e expiação para a regeneração não é na estrutura física, é na parte interior. Começa essa explicação dizendo que no mundo de regeneração, o mundo é um mundo para almas arrependidas. Arrependimento. Só poderão ingressar no mundo de prova e expiação, ou melhor, no mundo de regeneração, almas arrependidas. E o que é o arrependimento? O arrependimento é você ter noção de que fez, foi você quem fez. Você não colocar a culpa em alguém. Não, eu fiz por causa do fulano, da fulana que me empurrou, eu não sabia que era errado. Não. Você saber que o que foi você que fez, que aquilo que você fez porque tinha vontade de fazer, e sabe que aquilo não foi bom. Tendo a noção de que não foi bom, vejam só quantas coisas acontecem para você se arrepender. Você sabe que aquilo não foi bom e que aquilo demonstra que você fez alguma coisa que era errada. Você então assume, não, fui eu que fiz. E eu me envergonho de ter feito. Essa é uma das coisas mais bonitas e mais difíceis no ser humano. Então não é o mundo dos puros, dos santos, dos que só acertam, não. É o mundo daqueles que, tendo errado, como só ia acontecer com todos nós, não é? Errado, nos conscientizamos de que fomos o agente do que não deveríamos ter feito.